tudo bem com você? Estamos aqui no penúltimo encontro do nosso curso, intitulado Frequência Escolar e Bolsa Família, Critérios a serem cumpridos e sua importância social. Estamos aí chegando ao final do curso. Espero que esse momento final aí consiga coroar toda uma trajetória. Agradeço a sua participação, agradeço por você estar aqui comigo até o presente momento. E continuamos aqui observando o nosso índice geral. Nós temos as aulas de 1 a 8 já oferecidas e partimos para a aula de número 9. O título da aula de número 9 é Dificuldades de Aprendizagem e Cultura do Fracasso Escolar. Nós vamos falar hoje sobre a cultura do fracasso escolar, sobre dificuldades que impactam muito a vida escolar do estudante e como evitar também essas dificuldades. A gente vai ter um grande momento aqui para discutir, para pensar, para articular essas questões. Aqui nós temos o nosso sumário. Depois de considerações iniciais, nós temos a seção chamada Dificuldades de Aprendizagem. Depois nós temos Cultura do Fracasso Escolar, Caminhos para combater a cultura do fracasso escolar e considerações finais. Aqui nós temos um mural, né? Um mural que lembra, né? Um mural antigo, já bastante desgastado e que demonstra que nós temos um apagamento, né? Nós temos um desgaste dessa figura da infância ao longo dos séculos. Aos poucos a criança foi sendo olhada, mas ainda assim nós temos aí o não reconhecimento dessa individualidade. Às vezes nós temos o não reconhecimento de que essa criança tem uma perspectiva, um olhar que é único. E se ela demonstra que tem dificuldades de aprendizagem que precisam ser olhadas com cuidado, a gente não pode agir de uma maneira a neutralizar ou desprezar essa importância de olhar para cada uma delas. Aqui nós vamos para as considerações iniciais. Temas que nós vamos apresentar, nós vamos discutir hoje. Como as dificuldades de aprendizagem são identificadas e devidamente encaminhadas, ou melhor, as dificuldades não identificadas e encaminhadas alimentam a cultura do fracasso escolar. Então, elas precisam ser identificadas e encaminhadas para serem combatidas na escola. Depois nós temos um fenômeno como a distorção, idade, série e o fenômeno da evasão escolar, e ambos impactam muito negativamente a vida do estudante e ambos comprometem sua perspectiva de atuação futura. Então essas crianças elas precisam estar preparadas, cada vez mais preparadas, para estar num ambiente de aprendizagem. E a criança precisa estar envolvida, se sentindo acolhida. Porque se assim não for, ela acaba desistindo da escola. E se ela desistir da escola, ela perde, muitas vezes aí você desenvolve essa distorção que acontece, sobretudo quando você tem 2 ou mais anos, né, de atraso com relação ao ano ideal de escolarização. E a criança vai ficando com a autoestima muito comprometida, dificilmente volta para a escola, né? Dentro daquele contexto. Ela pode procurar até a educação de jovens e adultos, outros meios, né, de acelerar o seu aprendizado, mas ela acaba realmente saindo, né? Ela acaba se distanciando daquele cotidiano escolar que consideramos ideal para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento.
E quais seriam os possíveis caminhos para superar as dificuldades de aprendizagem, a cultura do fracasso escolar e garantir o sucesso na aprendizagem desse estudante? Então, todos esses temas serão objeto aí das nossas reflexões e simplificando, né, vamos colocar aqui de um modo muito objetivo quais são os objetivos de aprendizagem da aula de hoje. São conhecer os conceitos de dificuldade e fracasso escolar, dificuldade de aprendizagem e fracasso escolar, identificar como notas baixas, dispersão em idade série, repetência e evasão, tudo isso acabam traduzindo realidades muito presentes no Brasil que precisam ser superadas. Então, é necessário identificar essas notas baixas, poder fazer com que o estudante melhore o seu desempenho, né? Para evitar problemas outros como a repetência, que gera, por sua vez, a evasão escolar, que gera, por sua vez, a dispersão em idade série e que acaba dificultando o retorno dessa criança no sistema de ensino regular. Depois nós temos, e às vezes ela nem volta, né? Às vezes ela nem volta, infelizmente. Nós também temos a possibilidade de examinar caminhos e perspectivas para superar as dificuldades de aprendizagem, garantindo um futuro melhor para todos os estudantes. Aqui nós temos o QR Code do vídeo de hoje. O vídeo é sobre o enfrentamento da cultura do fracasso escolar, produzido pela Unicef Brasil. Comentei com vocês que a Unicef é muito presente aqui no nosso país e acompanha muito nitidamente a evolução dos números brasileiros, né, de aprendizagem no Brasil. E vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a dificuldade de aprendizagem. Abrangem problemas que afetam a capacidade de um indivíduo de adquirir, compreender e expressar conhecimentos e aptidões. Então, esse indivíduo ele fica prejudicado nesse potencial, né, de adquirir, compreender e expressar esses conhecimentos e aptidões. Pode ter a origem biológica, pode ter origem psicológica, social ou educacional. Então, as origens podem ser diversas, tá? E aí nós temos o psicopedagogo e outros profissionais que poderão olhar objetivamente aí essas origens e atacar de maneira precisa com outros profissionais a depender do problema a ser enfrentado, né? Pode ser médico, pode ser por atendimento psicológico, pode ser por meio de terapia ocupacional, pode ser por meio de fisioterapia, assistência social, etc. E isso pode afetar, inclusive, o próprio psicopedagogo também, né? Pode acompanhar por meio de sessões o desenrolar, né, desse enfrentamento da dificuldade de aprendizagem. E como que isso pode afetar, como que pode se manifestar, né? Quais são as áreas que podem ser comprometidas? Podem ser áreas como leitura, escrita, matemática, raciocínio, linguagem, memória, atenção, entre outros. Então, leitura, escrita, matemática, raciocínio, linguagem, memória, atenção, tudo isso daí pode ser prejudicado. São comuns na infância e na adolescência, quando o processo de ensino-aprendizagem é mais intenso e exigente. Então, nessa primeira idade, né, no crescimento, as dificuldades de aprendizagem, elas se manifestam e elas não são raras, tá bom, gente? Precisam ser olhadas com muito cuidado, porque elas não são raras, elas são muito presentes e podem ter um impacto muito grande no aprendizado. E podem estar associadas aqui a distúrbios de neurodesenvolvimento, como autismo, transtorno de déficit de atenção e
com ou hiperatividade ou não, né? Aqui a gente colocou o TDAH, mas pode ser TDA, dislexia, descalculia, disgrafia, entre outros. Então, isso daqui são distúrbios do neurodesenvolvimento, né? E podem ser trabalhados pelo psicopedagogo junto com outros profissionais. E precisam de diagnóstico, em todos esses casos, tratamento especializado. Mas também, né, existem outras dificuldades de aprendizagem relacionadas ao contexto escolar, familiar, social do aluno, tais como falta de incentivo, violência doméstica, violência contextual também, né, se está num bairro que seja extremamente violento, desnutrição, má qualidade da educação que é oferecida. Então, a escola também pode ser responsável por essa dificuldade de aprendizagem, entre outros. Então, nós temos tanto os fatores que impactam o neurodesenvolvimento, quanto os fatores relacionados ao contexto escolar, familiar e social. E o que diz o Censo Escolar de 22? Bom, o Censo Escolar de 22 permite com que a gente reflita sobre muitos pontos fundamentais, né? E que atinge o tema do fracasso escolar na escola brasileira. Aponta que o número de alunos com deficiência matriculados em escola pública e privada aumentou, chegando a 1,3 milhão de alunos. Então, há muito mais educação especial, inclusive, em nosso país nos dias de hoje. E esse crescimento tem sido muito rápido, tá? E numa quantidade muito grande. Um percentual, às vezes, maior do que 50% de um ano para o outro. Estou falando dos últimos anos. Revela que matemática é a matéria mais difícil para os alunos. E a pandemia pode ter agravado essas dificuldades de aprendizagem, especialmente para as pessoas que são mais vulneráveis e que tenham menos acesso à tecnologia. Bom, matemática aí, né? Isso para muitos já era uma realidade há algumas décadas atrás e essa realidade permanece, né? É uma matéria difícil e é considerada mais difícil para os alunos do ensino médio. Além disso, estima-se que 20% dos estudantes brasileiros apresentem alguma dificuldade que não foi diagnosticada. Então, a cada 10 alunos, né? Vamos pensar assim, nós temos 2, ou a cada 5 alunos nós temos um aluno com uma dificuldade não diagnosticada, ou seja, é um número muito grande. É como se você estivesse numa sala de aula, né? Pensem aí numa quantidade. Se você estiver numa sala de aula com 30 alunos, são 6 alunos com dificuldade de aprendizagem não diagnosticada. Aqui nós temos um quadro que foi retirado, né, do censo escolar. Aqui nós temos a evolução das classes especiais em escolas inclusivas e nós percebemos que houve um salto muito grande aí nos últimos anos, né, chegando a um número extremamente, consideravelmente grande entre 21 e 22, e possivelmente esse aumento ele vai se manter, né? E a gente tem as tendências, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas divulgações, que serão no ano que vem, né? Com os dados coletados desse ano. Aqui nós temos as classes especiais de escolas exclusivas, ou seja, aquelas escolas que não trabalham com a inclusão em classes comuns. São escolas que foram feitas somente, né, para atender alunos da educação especial. Essas escolas são muito combatidas hoje em dia, né? E elas são muito, a sua presença tem sido muito discutida. Por quê? Porque as pessoas, os estudantes acabam segregados, vamos dizer assim, da convivência
em sociedade, o que se procura é que o estudante seja integrado, que ele perceba, que ele crie mecanismos, né, de conviver com salas comuns, que tire um aproveitamento grande dessa experiência com salas comuns. Inclusive, se for necessária adaptação curricular, essa adaptação ocorre, sim. E aqui nós temos a evolução das matrículas de educação especial no ensino fundamental por atendimento local. Nós temos aqui no ensino fundamental essa evolução que foi linear, né? É uma evolução que ela vem acontecendo num grau, né? Num desenho que é muito parecido, né? A curva ela é ascendente constante, relativamente constante, e nós temos as escolas exclusivas caindo substancialmente. Lembrando, né, que essa discussão já é antiga e muitos países demonstram essa tendência de não abrir, né, de não estimular a presença em escolas exclusivas, mas que as crianças estejam dentro das escolas comuns. Aqui nós temos a evolução dos matrículas no ensino médio. Observem que, mais uma vez, nós temos a linha ascendente mais rápida, né, do que, vamos voltar ali, mais rápida e numa curvatura mais ascendente para as matrículas nas escolas comuns, e nós temos uma queda muito grande, né? Um número muito pequeno de classes especiais exclusivas com matrículas, né? Essa queda aí tem sido constante, mas entre 21 e 22 teve, na verdade, entre 20 não tem dados em 19, mas em 20, 21 e 22 aumentou. Então aqui, pode ser um reflexo que precisa ser estudado da própria política, né, que é empregada pelo governo. Essa evolução aqui das matrículas da educação infantil, ela acabou sendo, então, muito maior. Então, a ascendência aqui, né, de repente, ela faz assim no último ano, e a gente teve uma evolução das matrículas das escolas exclusivas, mas muito pequena, né? Mais uma vez, isso demonstra aí, de repente, um incentivo que foi acontecendo nesses anos de 20, 21, 22, mas que não foi suficiente para mudar a trajetória. Lembrando que isso não é Brasil, essa tendência é internacional, tá? Nós queremos o quê? Nós queremos que as crianças sejam tratadas com equidade. Então, para isso, nós precisamos dessas escolas comuns, né? Das crianças da educação especial nas escolas comuns. E aí nós chegamos, agora nós vamos refletir sobre a cultura do fracasso escolar. Aqui nós temos uma imagem de lápis sendo apontado. Isso lembra muito, né, também a questão daquilo que a gente vai jogar fora, que sobra, que são essas cascas dos lápis, né, essas pontas que são cortadas, né, e isso tem uma perda. Aí a cultura do fracasso escolar implica também numa perda, né, implica em que uma criança que passa por isso, ela vai ser marcada para o resto da sua vida. Né? Isso não é pontual para o resto da vida. Aqui nós temos uma reflexão sobre a educação de jovens e adultos, as taxas de promoção, repetência, migração para a EJA e evasão por série. Nós temos a evolução entre 19 e 20, tá certo? Nós temos a evolução entre 19 e 20,
nós temos a taxa de aprovação muito grande e nós temos a taxa de repetência decrescendo cada vez mais, né, nos últimos anos. E antes ela ficava mais ou menos constante, né? Depois ela foi decrescendo. Também temos a migração para a EJA, né? Que é essa partezinha aí em azul, né? É bem pequenininha. E está diminuindo também nos últimos tempos. E a evasão, que é a parte em vermelho, é um número que aumentou, que aumenta aumenta conforme os anos, né, avançam. Então, os estudantes do ensino médio, no primeiro, segundo, terceiro ano, acabam sofrendo mais com se juntar, né, todos esses anos, a gente sofre mais com a evasão. O terceiro ano acaba diminuindo, suponho, pelo fato de estar realmente no terceiro ano, né, e eventualmente esses alunos receberem um estímulo por parte da escola, por parte dos professores, para que concluam. Então, você tem aqui as taxas de promoção que aconteceram no ensino fundamental e no ensino médio no ano entre 19 e 20. Então, as taxas de promoção, a gente observa que elas caem muito quando chega lá no ensino médio, no primeiro ano de ensino médio, o impacto aí de mudança, né, de segmento de ensino pode gerar um grande impacto. Se vocês observarem também, isso acontece no sexto ano, quando você tem uma mudança do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? Então, a taxa, veja bem, ela é maior. A taxa de aprovação, ela acaba sendo... É uma taxa que diminui, né, no sexto ano, comparativamente ao ano anterior e ao ano posterior, e isso vai se repetir quando o adolescente está no primeiro ano do fundamental. Então, isso demanda com que tenhamos um olhar apurado para essa criança quando ela passa de fase, para evitar justamente esse impacto, para evitar essa marca, né? E para que não repita de ano, para que realmente consiga evoluir. Se nós temos uma taxa de reprovação, migração para a EJA e evasão grande no primeiro ano de ensino médio, eles acabam sendo desestimulados, né, a estarem lá no ensino médio. Observe o que acontece, né? Se vocês observarem em termos de taxa de promoção, nós temos aqui esse verdinho, ó, ele é constante, verdinho claro. E a taxa bem menor quando você está, a menor de todas quando o estudante está no primeiro ano do ensino médio, ela é de 76,4. Então, praticamente em cada 4 alunos matriculados, um ou desiste, ou repete, ou migra, né? Ou, enfim, de alguma maneira aí, ele é impactado pelo fracasso escolar, tá bom? Por essa cultura do fracasso escolar. E isso vai se repetir também no segundo ano do ensino médio, essa taxa é muito grande, pois a próxima taxa, que é grande, é aquela justamente do sexto ano, que é o momento da separação, vamos dizer assim, né? Daquela professora única, daquela sala, né, em que eles ainda são tratados como crianças, etc. Crianças, pelo menos, como pessoas que estão se desenvolvendo e que têm as necessidades ainda de brincar, de se divertir. Então, o impacto é muito grande quando vai para o sexto ano. E o que é a cultura do fracasso escolar? Quando eu tomo minha aguinha, vocês podem olhar com cuidado. Ela engloba diversos fatores de ordem individual, familiar, social e institucional. Então, não é só um único fator, mas podem ser vários fatores.
caracteriza-se pela naturalização e pela reprodução de altos índices de reprovação escolar, abandono e distorção de idade séria no sistema educacional, que afetam principalmente os estudantes com maior vulnerabilidade social, econômica e cultural. Isso é muito importante. Então, temos o fracasso escolar, que é alimentado pela reprovação, pela distorção de idade séria, pelo abandono. E vejam, gente, tudo isso é chamado, está dentro do universo da cultura do fracasso escolar. É aquelas desculpas que a gente já ouviu muitas pessoas darem, olha, aquela pessoa não tem jeito para ir para a escola mesmo, ele não consegue, ou de repente, nossa, mas ele não sabe mesmo, ele não quer aprender, ele não tem jeito e ele não vai aprender nunca. Todas essas falas vão deixando marcas muito fortes e estão dentro dessa cultura que no Brasil é muito alimentada, né? O estudante que não está interessado, que não está afim, etc. Ela sustenta-se, né, de crenças, valores, práticas e políticas que desconsideram as potencialidades, os interesses, as necessidades e os direitos dos estudantes. Então, potencialidades, interesses, necessidades e direitos. O insucesso escolar é visto do ponto de vista individual. Ele se alimenta de mecanismos de discriminação, exclusão e violência, tanto dentro quanto fora da escola. E essa pessoa que ela é discriminada, excluída e de algum modo sofre violência, ela não cria vínculo afetivo com a escola. E a gente tem como base principal, uma base importantíssima, é o vínculo dessa criança com os professores, com a escola, com a comunidade. E isso vai dar o quê? Motivação e autoestima quando esse vínculo acontece. Se ele não acontecer, você pode alimentar ainda mais os sentimentos negativos associados à discriminação, exclusão e violência. Nesse sentido, os estudantes que estão inseridos em uma cultura do fracasso escolar sofrem com a falta de expectativa. Eles sofrem com a falta de incentivos, de participação e de reconhecimento, né, dos seus esforços. E eles sofrem com preconceitos, estigmas, rótulos e violações de direitos. Tudo isso, então, tem uma questão que acaba sendo extremamente deletéria na vida dele, né? E isso vai alimentar que essa criança, né, o sentimento de que ela não tem potencial para o estudo, de que ela não vai conseguir evoluir, de que se ela só precisa de um diploma, ela pode conseguir sim para a escola, né, estudando, fazendo as provas. Hoje nós temos vários mecanismos, né? Ela pode frequentar uma sala de EJA, etc. E aí nós vamos para a parte de número 4, intitulado Caminhos para combater a cultura do fracasso escolar. Nós temos aí a união, né? Várias pessoas, todos por um e um por todos. Todos unidos aí buscando uma educação melhor. O fundo a gente vê que é um fundo de lazer, pode estar numa escola, pode estar num ambiente de lazer infantil. E o trabalho em equipe dá muito impacto, né? Inclusive para você combater essa cultura do fracasso escolar. O apoio dos colegas é fundamental, o apoio dos professores também é fundamental. E o que pode se fazer para evitar, então, essa cultura do fracasso escolar e evitar que isso marque demais a vida dos estudantes a ponto de que eles desistam, né? Que vejam nesses obstáculos, né, uma incapacidade, uma impossibilidade intransponível. Então, os estudantes enfrentam obstáculos ao seu desenvolvimento acadêmico e pessoal
e são frequentemente vítimas de preconceito, discriminação e exclusão. Então, esses obstáculos, eles são muito ruins. E esses preconceitos, essa discriminação e essa exclusão vai fazer com que eles fiquem desestimulados, profundamente desestimulados, e que não queiram voltar para a escola, ou que queiram mudar de escola. E nessas mudanças, né, pode implicar o que? Repetência, ou que ele não quer mais voltar para a escola, ou que vai diretamente para o EJA, né, saindo da escola regular. E o que fazer? Investir em políticas de educação, de políticas inclusivas que garantam acesso, retenção e sucesso desses alunos. Quando a gente fala em educação pública inclusiva, políticas de educação pública inclusiva que garante acesso, retenção e sucesso, nós estamos falando do quê? Podemos mencionar aqui o Bolsa Família, porque ele quer justamente isso, que os alunos não saiam, que eles não desistam e que eles fiquem até o final. Também é possível, é necessário capacitar profissionais da educação para identificar, acolher, atender as necessidades da educação especial desses alunos, né? Os professores vão notar que o aluno tem uma dificuldade, não pode deixar passar muito tempo e já precisa orientar a família para que busque ajuda, para que combata esses problemas, né? De modo a ter um retorno satisfatório mais rápido. Deve-se combater os estigmas e os estereótipos, porque eles são muito deletérios em qualquer nível. Agora, imagine para uma criança, para um adolescente que não tem autoestima fortalecida, né? E que queira, que pense que não é capaz de seguir um caminho. O que fazer? Bom, continuando, né? O laudo. Como que nós fazemos o processo, né, de laudo? A escola não faz. Então, ao encaminhar, o coordenador ele vai indicar, o professor, né, o orientador educacional, ele indica essa necessidade. A família vai ser orientada a procurar, então, o serviço de saúde pública. Isso, sobretudo, para as questões de neurodesenvolvimento, né? Mas também tem as outras questões de violência, etc. Em algumas situações é importante chamar o conselho tutelar. E aí, quando a pessoa vai para o sistema de saúde, é necessário relatar aquilo que acontece, né? Se for uma questão de neurodesenvolvimento, o que é? Poderia ser um TDAH, é uma dislexia, né? É uma dificuldade de ler e de escrever, então tudo isso precisa ser observado, olhado, para que os profissionais consigam atender essa criança. E, geralmente, né, numa situação ideal, o atendimento é compartilhado entre vários profissionais, então não tem um único profissional que atende, né? Nós temos essa equipe. Essas equipes podem ser formadas pelo próprio psicopedagogo, psicólogos, fisioterapeuta, também pode ter médico, deve ter um médico, né, para acompanhar também. Nós podemos ter assistente social, a depender da questão que é identificada. Então, o universo de trabalho com essa criança é grande, e a abordagem precisa ser multidisciplinar, você se reúne, discute cada caso especificamente, traça estratégia para melhorar esse ponto, essa questão. Então, assim a criança vai poder receber o tratamento correto, vai ser orientada e também vai conseguir superar e potencializar o seu aprendizado. Certo, gente? Então, essa equipe multidisciplinar de profissionais que vão acolher os profissionais de saúde e de educação são muito importantes, tá bom?
A gente está falando aí da equipe multidisciplinar. É necessário mudar o paradigma que rompa com padronizações, com competição, com culpabilização e que valorize a diversidade, a singularidade, a cooperação e a responsabilização. Gente, quando a gente fala de mudança de paradigma, a sociedade capitalista, né, sobretudo, no modelo em que nós temos aqui, muito orientado, as pessoas ainda educam muito dentro dos padrões do liberalismo, ou seja, você vai conquistar individualmente, por mérito seu, né, mas individualmente, sem ajuda, ou sozinho, né, um emprego bom, oportunidade, etc. E a gente sabe que não é simples, as coisas funcionam, né? Muitas vezes o Estado precisa ser um editor de políticas públicas para que se mudem paradigmas e nessa mudança a gente consiga superar, por exemplo, ambientes que fazem com que a criança fique muito recolhida, que ela se sente muito prejudicada, né, na sua convivência. Ela sente que ela está num ambiente de competição e que ela não sabe como sair dele, né, de maneira satisfatória. E ela vai se sentir culpada, ou seja, poxa, o que eu fiz, né? Eu não consigo, os meus pais se esforçam, eu estou aqui, não estou aprendendo, é porque eu sou incapaz, é porque eu não sei mesmo, porque eu não dou conta. É muito importante romper esse padrão que parte do princípio também da culpa. Existe um culpado e a culpa disso tudo acaba sendo quem? A vítima, né? Sabe aquela situação em que você culpa a vítima? Olha, você passou por isso, mas você provocou isso, você não estudou, você não se desenvolveu, você não se mostrou interessado, você não procurava os professores, e você alimenta um ciclo de fracasso escolar porque você também não reconhece onde a escola acaba falhando e onde os profissionais que estavam perto desse aluno falharam também lá atrás, né? Ao não encaminhá-lo para resolver esse problema, né? E o que precisa ser valorizado? É muito importante valorizar a diversidade, como nós falamos. Inclusive, a gente fala muito, né, de questões étnicas, né? Falamos também de diferenças regionais, tudo isso é diversidade. Mas também tem um ponto que é importante dizer. Antes nós vimos, e também em outras aulas nós vimos, que as maiores vítimas do fracasso escolar, de incompetência, de evasão, são pessoas vulneráveis. E pega muito um recorte étnico de pretos e pardos. Ou seja, essas pessoas que estão na periferia do sistema, essas pessoas que não têm um emprego que seja bem remunerado, por exemplo, os seus filhos acabam caindo nessa padronização também. E o filho também acaba sendo uma pessoa que vai reproduzir aquilo que a família até aquele momento, né, desenvolveu. Ou seja, possivelmente a família também se culpou, também não conseguiu estudar, ou porque não tinha escola por perto, ou porque não conseguiu resolver as suas dificuldades. E se há racismo, gente, e a gente tem uma grande presença de competição e de culpa em cima das costas dessa pessoa, a pessoa se sente muito fraca. E essa fragilidade, essa fraqueza, entre aspas, isso é uma fragilidade, não é uma fraqueza, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a escolha das palavras. Isso é muito deletério em todos os sentidos e o Brasil fica numa situação extremamente vergonhosa. Por quê? Porque isso demonstra o fracasso do sistema como um todo. Então, a democracia tem que corrigir, sim, essas distorções, tem que garantir que os filhos de pretos, pardos,
de pessoas marginalizadas que estejam espalhadas pelo território brasileiro não desistam da escola. E que a escola também tem responsabilidade nisso, porque ela precisa agir, né, para evitar competição, para evitar essa culpabilização, fazer com que a criança e o jovem estejam bem, né, assim, em termos de autoestima, que ele esteja fortalecido, que ele saiba, né, que ele tem sim a capacidade, a possibilidade, o potencial de superar as dificuldades, que ele não precisa competir, ele não precisa se sentir culpado, porque são muitas coisas que alimentam o fracasso escolar. Ele não é individual, tá? Quando a gente fala das dificuldades, a gente fala problemas de neurodesenvolvimento, a gente fala dos problemas familiares, da escola, etc. Então, assim, as causas vocês podem observar claramente, não parte da premissa de que o aluno procurou, né, passar por isso, porque ele deva se sentir culpado por ele estar lá passando por isso. Então, nada disso, gente. Sempre tem um fundo por trás, tem uma questão que explica aquilo que a gente vê nos números que são muito grandes de fracasso, de evasão, de distorção em idade séria, etc. E como fazer para transformar essa escola? Bom, até agora nós vimos muitas maneiras de transformar essa escola. A própria TNCC, ela já está também na nossa linha de transformação. Ela foi discutida, houve muitas consultas públicas para chegar ao documento final. O documento foi sendo preparado, olhado com atenção. E aí, se conseguiu garantir o direito à educação de qualidade, e a BNCC, então, ela vem para possibilitar e mostrar para professores, para a escola, para as famílias, que existe, sim, uma tentativa de buscar a educação de qualidade com equidade e diversidade. Todas aquelas competências gerais da BNCC também vêm para reforçar a autoestima. Então, uma pessoa que gosta daquilo que aprende, que se importa com tudo isso, é uma pessoa que vai se mostrar mais feliz e vai permanecer na escola. Agora, se em complemento ela recebe o Bolsa Família, ela tem mais um motivo para permanecer na escola. Por quê? Porque se ela não for para a escola, ela vai ou perder o benefício, ou ter o benefício suspenso, isso não vai ser legal, isso vai ser triste, isso ainda vai aprofundar ainda mais essa dificuldade, ela pode se transformar numa dificuldade mais crônica, né? E a BNCC, ela veio para mostrar quais são os caminhos. É possível fazer o desenvolvimento integral, é possível fazer a inclusão social e é possível desenvolver o protagonismo. Em cada atividade, inclusive, os colegas precisam ser orientados a não discriminar, a procurar acolher, a procurar ajudar esse estudante. O estudante, por exemplo, que tem problemas de neurodesenvolvimento, eles se beneficiam muito dessa realidade em que os colegas vão sentar do lado da criança na educação especial e vão ajudar. Né? Então, você pode ter um currículo adaptado, você pode ter os colegas ajudando. E essa empatia, gente, é algo importantíssimo que essa pessoa vai carregar o resto da sua vida. Lembre-se sempre disso, que a escola transforma a sociedade e a escola, e tudo isso daí é um critério, né, essencial para também colocar esse cidadão no centro das atenções, né, para que ele se sinta seguro, participante, para que ele se sinta acolhido e para que ele procure sempre
optar, né, ter opções de vida que assegurem que ele vai ser olhado, que ele vai ter um emprego melhor, que ele vai poder escolher onde continuar os seus estudos, que ele está preparado, por exemplo, para correr atrás de novas oportunidades. E a escola, ela é capaz, né, de ser o centro dessa transformação. Agora, a sociedade também precisa mudar. A sociedade que chega para a criança e a culpa porque ela não consegue, é uma sociedade doente que não consegue se olhar e não consegue ver que o problema mora ao lado, ou o problema mora muito perto, né? Em muitos momentos. Então, gente, e por fim, nós temos a importância, né, de você avaliar toda a política pública e contexto, né, como o fracasso escolar que afeta muito, né, e que demonstra a necessidade de políticas públicas para um determinado segmento. Inclusive, olhar o ensino médio, muitas vezes a gente vê, por exemplo, propostas de bônus, de dinheiro, que o aluno fique na escola, para que o aluno não saia da escola, né? Então, tudo isso daí, depois, constantemente, precisa ser objeto de avaliação. Então, eu vou monitorar. Eu desenhei essa política pública, eu apliquei essa política pública e ela atingiu ou não os resultados ou atingiu parcialmente aquilo que eu pretendia. Então, a avaliação precisa ser constante e independentemente de como, né, essa política foi desenhada. Se ela foi desenhada pelo governo federal, estadual, municipal, então essa avaliação ela precisa acontecer, tá certo? E que considere, então, avaliando esses processos de ensino-aprendizagem, se deve considerar competências, habilidades, atitudes, valores, para que, então, possa realizar um plano de ação eficiente. Então, você tem ali dentro da escola, por exemplo, eu acabei de falar, dentro de uma sala de 30, você pode ter 6 alunos sem laudo. E existem as crianças com laudo. Então, no final, gente, possivelmente toda escola que tenha a presença maciça de alunos daquela comunidade vai ter casos de dificuldade de aprendizagem. E aí, depois de você laudar o laudo, aí você faz a comunicação, né? Você tem a equipe que é formada em torno daquele aluno, com respeito à sua individualidade. Tudo isso vai fazer com que o impacto seja positivo, né? E o programa seja avaliado positivamente, seja monitorado e avaliado positivamente. E, por fim, eu posso saber que aquele caminho é um caminho seguro. Eu posso aprimorar, eu posso ajustar valores, eu posso usar o Bolsa Família para fazer com que essa criança seja realmente acompanhada, que tenha um membro da família que consiga fazer esse acompanhamento. Isso não é fácil, a gente sabe, né? Então, tudo isso daqui, chegando até a monitoramento e avaliação, se eu tenho isso, então eu vou ter certeza de que é eficiente o meu plano de ação, aquilo que eu planejei para enfrentar essa dificuldade de aprendizagem. E aqui chegamos às considerações finais. Muitos estudantes no Brasil não conseguem aprender bem na escola e isso atrapalha o seu futuro, a sua participação na sociedade e no trabalho. Eles não passam de ano, desistem da escola ou ficam atrasados em relação aos outros da mesma idade, porque têm dificuldade de estudar, porque eles não têm motivação para estudar ou eles não estão interessados e não se conectam, né, com a escola. Além disso, eles também sofrem com uma cultura que acredita ser normal e aceita essa situação e que coloca a culpa neles. Então, essa culpabilização aí de que falamos, sem levar em conta que os problemas econômicos, culturais e institucionais influenciam assim a educação. Inclusive,
Nós temos problemas sociais, econômicos, culturais e institucionais, né? Eles são de diversos níveis, diferentes níveis. Podem acontecer, não são raros acontecerem. Então, se você chega e fala o problema é seu, você tira até a capacidade da criança de refletir sobre o contexto, né? O que o levou para isso? Como o fracasso escolar tem uma causa que é de múltiplos fatores, são necessárias medidas que envolvam todos os atores e setores da educação, como governo, sociedade, comunidade escolar, estudantes, famílias, professores, gestores, dentre outros. Aqui nós chegamos ao final da aula 9. Gostaria de dar meu muito obrigada a todos pela presença. Aqui o nosso lema é conhecer para incluir. Espero que vocês tenham gostado. E aí na próxima aula a gente já faz o encerramento. Espero que esteja sendo muito produtivo para você. Lembrando que teremos atividade na ABA, no ambiente virtual de aprendizagem. Então, por favor, gente, olhem, façam a tarefa, respeitem os prazos. Vai valer muito a pena o encontro com vocês. Um grande abraço e a gente se encontra logo para finalização do nosso curso. Tchau, tchau!